Divino Mestre, querido amigo Jesus, Senhor, agradecemos a todas as mães, né, aqui nesse orbe, que nos permitiram a reencarnação e o cuidado para conosco. Senhor, abençoe esse grupo, já estamos há algum tempo trabalhando e aprendendo para servir melhor. Senhor, abençoe nossa casa, a nossa casa espiritual, abençoe nosso centro, né? Abençoe a doutrina espírita, que tem contribuído para o nosso crescimento e melhoramento como espíritos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Assim seja. Boa. Vamos lá. Estamos finalizando o capítulo 3, desenvolvimento mediúnico. E paramos, deixa eu olhar aqui. Onde Alexandre leva André Luiz para, nas horas de folga dele, André, para conhecer um grupo de desenvolvimento, estudantes, né, da doutrina como nós, e que estão na experimentação. Conhecemos dois rapazes e uma senhora que tentam psicografia e psicofonia e não teve êxito. Com licença, Mário. Qual é a página mesmo? Bom, a página, na minha edição, que é essa, é a página 34. Nessa edição. É a última. Mas as antigas não são essas. Esse aqui é igual, né? Eu acho que é essa mesmo. Pode ir para 34. A 34. Então vou reler esse trecho e nós paramos. O espiritismo cristão, é lá em cima, Ivonete. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Sem a mediunidade, não haveria doutrina espírita. Mediunidade é uma coisa, doutrina é outra, né? Mas sem a mediunidade, como é que Kardec ia perguntar aos guias, né? Principalmente na primeira edição do livro, né? Onde foi toda respondida por aquelas mesas, por aquela cesta, enquanto as meninas conversavam, botavam a mesa, e os espíritos respondendo as 501 perguntas. Depois, em 1860, que é a nossa edição atual, são 1019. Então, a mediunidade é o meio onde os espíritos do Senhor, né, Jesus, vieram e continuam vindo, né? É por isso que ele falou, Jesus voltará e nunca mais terminará de estar entre nós. Através de quem? Dos espíritos dele, dos trabalhadores espirituais, e através de médium sério, né? Então, a mediunidade, porém... Boa noite a todos. Boa noite. Porém, não é exclusiva dos chamados, abre aspas, médiuns. Por quê, né? A mediunidade está dizendo que, como a gente entende, médio ostensivo, né? A gente popularizou assim. Boa noite, gente. Boa noite. Médio ostensivo. Não é. A mediunidade não é. A mediunidade, todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. É interessante isso, né? Ele pega o pensamento de Kardec, quando ele coloca em Obras Póstumas, ensino espírita. Ele está falando o quê? Deve ser incentivada em nós mesmos. É o que ele está fazendo. A gente estuda, mas todos serão médios ostensivos? Se formos aqui para uma casa espírita de maneira presencial, possa ser que não. A gente não tem tarefa com mediunidade ostensiva, né? Mas nem por isso deixa de ser médium, para receber uma inspiração, como a humanidade inteira, a intuição, como recebe. Então, como a percepção do ambiente, das pessoas, né? Kardec chama de sensitivo ou impressionável, e se popularizou, chamado de psicometria. A pessoa se sente bem no ambiente, se sente mal no outro. Quando encontra alguém, se sente bem.
ou se sente mal, aí diz que está carregado. Então todo mundo tem esse germen, todo mundo tem. Estudando, a gente se esclarece, né? E essa incentivar em nós mesmos vem do codificador. É ele que coloca lá, que a gente deveria estudar, e a gente promove isso, as casas espíritas promovem um curso, né? Mas a gente não faz propaganda, não arrasta ninguém. Mas quem quiser, estude. E agora é muito melhor, né? Virtual, a pessoa aprende até em casa, de casa mesmo. Não vai ter a experimentação, né? De casa. Tem só o estudo teórico. A experimentação o ideal é dentro da casa espírita. Então, não bastará, entretanto, perceber, ter a percepção dilatada, né? O desenvolvimento, desenvolver aquilo. Você tem a predisposição orgânica, questão 220, Livro dos Médiuns. A faculdade está radicada no organismo. Todos têm a predisposição orgânica. E o capítulo aqui então eu quero desenvolver, se eu tenho germe dentro, eu quero desenvolver. Como? Estuda, reforma íntima. E depois, se tiver a tarefa programada, você eclode, evidência, audiência, psicofonia, psicografia. Persevere, estudando e buscando a transformação moral. E aguarde, que poderá se desenvolver conforme os guias e conforme o seu planejamento reencarnatório. Mas, entretanto, não basta. Aí interromper, mas parou aonde? Porque sexta eu não estava presente. O Espiritismo Cristão, no meu aqui, a página 34. Levante Já o seu aí. Já achei aqui agora. Aí. Imprescindível, não basta tanto dilatar, desenvolver. É aquilo que Emmanuel fala. Sintonia para quê? E com quem? Para que você quer sintonia? Desenvolver para quê? Por curiosidade? Para uma tarefa de curiosidade? A tarefa é para servir ao Senhor, né, ele botou, ao Senhor Jesus. Se é isso, na casa espírita, todas as portas, os caminhos estão a lhe oferecer meios de você desenvolver, se for médio ostensivo ou não. Não for, o que não falta é tarefa dentro da casa espírita, para ele atuar e fora dela, principalmente. Mas não bastará, entretanto, perceber, desenvolver. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a, transformando-a no ministério ativo do bem. Essa é a questão que afasta ainda. Muitas pessoas se afastam. Eu estava vendo o vídeo que Itamar colocou no nosso grupo. Foi muito interessante, porque ajuda a todos nós, né? Um grupo de Manaus está lá, Itamar colocou. Eu assisti, estava em casa só. Assisti 3 ou 4 vídeos. São 92, eu vou assistir todos. Então, eu gostei. A gente está no caminho certo. Com os amigos, né, que também são estudantes. A moça lá, que coordena o grupo, são estudantes como nós. E a gente está na mesma linha de entendimento, né? O diferencial vocês verem lá, eu coloquei lá, que ela traz convidados que são médicos, que são isso. Aquilo que eu já falei aqui. Se a gente tivesse médicos físicos, ajudariam a gente a entender alguns termos, muito mais. Ela faz uma pausa e pede, médico tal, dentista tal, fulano tal. E aqui, do que eu saiba, né? A gente aqui só tem aqui os professores. Alguns professores, que é Tereza, Carmen, Ivan e outros. O resto é todo mundo orelha seca. Né? É um termo do polo, como o Ferreira já riu. É um termo do polo. Quem não é engenheiro, Ferreira, no polo era orelha seca. Então, os outros caras. Mas vamos lá. Mas a gente está no caminho certo. Não sai nada do pensamento. Boa noite. Nesse objetivo que a gente tem, boa noite. Que é de entender na área espiritual, né? A gente não se pega muito na área orgânica, física. Embora vai ler e comenta. Boa noite. Boa noite. Então é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a, transformando-a, ou seja, no ministério ativo do bem, dentro e fora da casa espírita. É o que se espera, né? No estudante, né? A maioria dos candidatos
ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, transformação moral, reforma íntima. Então, como é? Então, eu vou para o centro, os guias da casa que eu integro, eles vão querer, se eles canalizam tudo. Eles não estão analisando Mário Sérgio quando ele reencarnou. Um guia elevado faz uma auscultação e avalia o meu passado, a minha intenção, né, projetada na aura. Se minha intenção não é santificar o uso dessa faculdade, por que é que eles vão estimular, né, que eu desenvolva a faculdade, que é psíquica, que pode ser desenvolvida durante o sono, no meu perispírito, em áreas específicas? Enfim, por que que eles vão estimular? Se eu vou, eles estão vendo que eu só quero por curiosidade, por banalidade, né? Por destaque pessoal, né? Vai ficar vendo, você tem uma aura nisso, e estou vendo o seu passado, ganhar dinheiro. Então, com isso, né? Então, aqueles que assim o fazem, vieram com a tarefa, estão se desviando, né? São companheiros que a gente respeita, mas todos nós estamos sabendo que eles estão desviando, como vimos no livro Os Mensageiros. E haverá uma consequência para todos eles, né? Até voltar a refazer, e assim sucessivamente. Então ele vai dizer, todos nós devemos, antes de integrar uma atividade espírita, área de passe, área de atendimento fraterno. Falava com o Ferreira ontem de tarde, a gravidade, aliás, Emmanuel cita isso, né? No livro Consolador, no livro Mediunidade de Sintonia, a gravidade que uma pessoa se colocar para ouvir o outro e orientar. Ele coloca isso no livro Mediunidade de Sintonia. Você receber os problemas do outro, né, na cabeça do outro, junto com os invisíveis, e se colocar para acolher, sem censura, sem condenar, e apontar um rumo para ele, sem se limpar, ou seja, ninguém é perfeito, mas sem buscar pelo menos um esforço de transformação moral, de conduta moral, para depois orientar o outro. Né? Aquele de Gandhi, né, Carmen? Que a mulher foi lá, 2 semanas viajando, e pediu, e levou o menino gordo, cheio de problema, de coisa. Aí, Gandhi, pai, né, Mahatma, pai, Bapa, o que é que você orienta ele? Eu falo com ele, falo para ele deixar de comer açúcar, mas ele já bati, já fiz tudo. O médico disse que ele vai morrer. Gandhi olhou para o garoto, volta daqui uma semana, a mulher morava uma distância imensa andando, cara. A mulher, mas pô, é o pai, a mulher foi para casa e voltou caminhando. Quando voltou, o que é que você me diz? Deixe de comer. A mulher, você mandou voltar para dizer isso que eu digo a ele? Porque uma semana também atrás eu também comi açúcar. Gandhi falou, se eu dissesse, eu não estava passando o exemplo, mas quando eu vi a situação do garoto e olhei que eu também como açúcar, eu deixei de comer. E aí ele pôde dar o exemplo. Isso aí Gandhi escapou porque não encontrou Ferreira na esposa dele. Se ele encontra, ele continuava comendo açúcar, que ontem eu comi mousse, comi um bocado de coisa, me benzendo, né, para não morrer. Mas eu e ele, e a gente conversando a tarde inteira. Mas vamos lá. Então, veja isso. É o exemplo. Claro que ninguém vai se comparar com Gandhi. Eu estou falando de mim, né? Um missionário direto do Cristo. Mas ele está dando esse exemplo. Que a gente deve buscar a nossa limpeza. Mas eu quero ir para o passe, bebendo, fumando. Eu quero ir para isso. É aquilo que os facilitadores de passe sempre sofrem. Né? Que as pessoas ouvem isso, que não é nosso, mas não gostam de ouvir. Acha que a gente está dando indireta, não sei o quê. Então vamos lá. Dividem, daqui a pouco eu faço uma pausa para vocês falarem. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, né? Não é Jesus que diz isso? Conheceis a verdade e a verdade
vos libertará. Foi ele que colocou isso na nossa cabeça. As verdades espirituais da vida, nós somos estudantes dela. Ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre um e outro, entre matéria e espírito, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações sutis. Então está tudo interconectado. Qual é a diferença? Aí a pessoa chega lá, isso é no passado, nessa encarnação não, né? Mas pode ser aqui no centro espírita. Eu entro lá, só sorriso, amenidades, voluntarioso, solidário, casto, né? Estou lá junto com as mulheres, não olho mulher nenhuma, estou sempre concentrado. Quando eu saio, é como esses outros aí, olhando para as mulheres, ir para o bar beber. A pessoa, não, peraí, isso aí é dia do centro. Cá fora é minha vida. Ele separa o que é da vida material, matéria nesse sentido, do que é da vida espiritual. Eu no passado, muito de nós católicos, vai para a missa e quando sai, já sai para... Aí quando pergunta ao IBGE, você é católico? Sou, mas não praticante. Quantas vezes, católico não praticante? Católico não pratica? Sou católico, mas não praticante. Eu ouvi várias pessoas dizerem isso. Mas você é católico ou não é? Não sou católico, porque eu vou na missa, mas não pratico o que eu... Então ele separa, né? Separa o que é... Quando eu vou no templo, eu tiro a sandália, eu boto uma roupa branca, eu fico numa postura... Quando eu saio fora, eu caio na bagaceira, como diz amigo Jailson. Quando está tudo interconectado. E até hoje eles não conseguiram dividir, separar. Vamos lá. Cadê? Se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu. Não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Aquilo que eu falava com vocês, né? Que não é minhas palavras, né? Da bebida, do coisa. Ele fala, atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável. Sem o sexo não há reencarnação. Embora, né? Aí vai, isso aí entra em choque mesmo com muitos companheiros, cara. Aí, imagine se ele dissesse assim, um jovem que ele deve utilizar o sexo para procriar. Mas a gente não pode ser assim, nesse entendimento. Eu já vi o Espírita falar isso. Você pega o livro Vida e Sexo de Emmanuel. Aliás, no vídeo, eu assisti o vídeo da moça, da jovem, esse que também indicou, uma outra aula. Ela vai fiel nesse pensamento, que é a base. Mas você pega o livro Vida e Sexo, você vai dizer onde há que o sexo é uma permuta magnética. Você vai ver Emmanuel dizendo que a pílula anticoncepcional veio do mundo espiritual superior. Então, peraí. Se o sexo é para procriar, por que Jesus, seus cientistas, enviou a pílula, Carmen? Não faz sentido. Então eu teria que, como espírita, me juntar ao Papa, como Daniela Mercury é deixar de ser católica, porque a Igreja Católica proíbe a pílula, pelo menos proibia, não sei, a pílula anticoncepcional. Então, Carmen e eu vai dizer também que é proibido. A Emmanuel está lá nas entrevistas, no livro Vida e Sexo, né? Nas cartas do jovem a Chico, né? Que vem do mundo espiritual, a pílula anticoncepcional para evitar o aborto, né? Principalmente para isso, evitar o aborto. E para as pessoas não terem, a mulher ter 10, 15 filhos. Então você não pode pegar o pé da letra. Eu observei isso numa aula que eu só assisti 3 aulas do vídeo que está lá no grupo. Muito bom o estudo. Vou ver se assisto todos. Mas eu percebi já isso aí. É o pensamento reto. Você tem que se aprofundar. Então não é só para isso. Não é. Senão não faz sentido trazer a pílula. Né? Diga, Carmen. Boa noite, gente. Outra coisa. Há de se contar e entender que nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações e que aqui tem uma série de limitações. Então, o mundo espiritual
analisa todo o contexto social que as pessoas estão inseridas e vai também trazendo uma resposta para a questão da procriação. Não dá para ter 15, 20 filhos como se tinha antigamente. Para quê? Para largar tudo solto e entrar na criminalidade e um sistema desordenado. Então, o anticoncepcional, já sugerido até pelo mundo espiritual, já é uma forma de controle da natalidade. E como a gente sabe que a gente está em um planeta de prova e expiação, o que há de errado com o sexo? Um sexo comprometido, dentro de um contexto de respeito pelo outro, o sexo, na verdade, é algo belo. Pelo menos eu entendo assim. É algo belíssimo, é uma troca mesmo de energia de um com o outro. Então, não há nada de errado, não. O que é de errado é como a coisa é feita. Aí é que vai por outros caminhos. Mas a própria espiritualidade não pode estar condenando de jeito nenhum a questão da sexualidade. Então, ele fala, no plano respeitável não pode ser usado. Não deveria, né? Como lazer, né? Os motéis foram criados como lazer, mas eu estou falando no compromisso sexual. Mas uma pessoa, coisa. Então, cada vez que eu tiver relação com minha esposa, já estou esperando, meu Deus, já vem mais um. Já vem mais um. Quer dizer, porque eu sou espírita, a gente não pode ficar pegando. Pode encher para 10, 20 filhos. É por isso que é interessante isso, a gente colocar o estudo no Meet, onde todo mundo pode falar, porque me ajuda, né? Porque sou estudante, me ajuda. E achei interessante no estudo que Tamar botou lá, a moça coloca isso, ouvir outras pessoas, não ficar o pensamento só nenhum, senão que fica aquele pensamento engessado. Aquilo que falou é verdade? Não. Então, quando eu ouvi ela falar isso também, mas ninguém comentou, digo, não pode ser assim, não deve ser assim. Já vi isso no Raio de Luz, né? Chamei a pessoa no intervalo e falei, né? 2 facilitadores no seminário, um desencarnado, o outro está encarnado. Você está com o pensamento engessado. E quando ele voltou, depois eles consertaram. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Usar um aperitivo comum. Mas ele não está dizendo que todo mundo tem que beber. Ele não está dizendo, né? Agora, bate o livre-arbítrio em todo mundo. Mas, aquilo que a gente falou. Kardec lá, no dia comemorando as vendas totais do livro. Canuto Abreu, jornalista, que anotou na França, antes da Segunda Guerra Mundial. O Livro dos Espíritos, Canuto Abreu, ele vai na biblioteca, anota na mão, porque é proibido sair, a primeira edição e os livros. A comemora Kardec tomando seus vinhos, as taças de vinho, Kardec toma. O Kardec está obsidiado, vampirizado. Aí a gente entra no fanatismo. A pessoa está deixando de beber bebida sem álcool, começa a passar por sem álcool. Mas não pode, tem que parar de vez. É fácil para o outro falar isso. O mundo espiritual não é tomado por violência. A bebida sem álcool, o adesivo para nicotina, é a mãe de Chico que conta, é Emmanuel. O cigarro para os mortos da Primeira Guerra Mundial, o livro chocou, segundo livro de Chico, porque no mundo espiritual Bezerra de Menezes dando cigarro, plasmando, né? Aí ela diz, mas dá cigarro? Dá, porque eles se acalmam, eles fumam. É melhor do que eles se engalfinharem aqui. Está lá no livro, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, 1933, livro de Chico Xavier, 23 anos de idade. Está lá para quem quiser ver. Então, que ela fica plasmando nicotina. Aí falou, um dia vai surgir isso. Aí ele fala como se fosse assim, uma semelhança. Vai surgir na Terra. E surgiu. Então, minha sogra e minha cunhada pararam de fumar, botando pelo psiquiatra adesivos de nicotina, pararam de fumar. Mas tem gente não, que é tudo rígido, que é tudo... a natureza rígida, uma coisa, pessoas que são assim. Então, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvio espiritual. O que não pode é virar um hábito. Agora é óbvio, né? O que é que a ciência já não identifica aqui, Ivonete e Dalva? Tem coisas que a gente não deveria nem usar. Cigarro.
Cigarro só faz mal, pô. Mas você vai para o aniversário de um filho, você pode ir beber água. Aboliu totalmente. Mas aí passa a Carmen lá me vendo. Meu filho se forma na luta que ele está fazendo aí, né? Filho de vigilante, biomédico, a luta para ajudar a pagar ele. Aí eu estou lá tomando minha champanhe de sexto obsidiado. Depois vai para o centro, receber os guias. É pessoa fanática. É muito exagerado, ou é 8 ou é 800. É tudo um processo lento, até para se libertar do cigarro. Eu lembro da minha contadora, ela dizendo assim, Carmen, que luta. Ela estava fazendo tratamento no Hospital das Clínicas. Uma bateria de exame que ela teve que fazer para ter o acompanhamento médico, para pouco a pouco ela ir deixando. Agora que ela já deve ter, já deixou de fumar, mas ela disse que foi muito difícil, muito difícil. E até nessa dificuldade eu sei dizer porque meu pai era fumante e grande parte dos meus irmãos fumavam. Para deixarem de fumar, deu trabalho. Não é uma coisa, não é uma mágica, não. Então, os espíritos são amigos, indulgentes. Né? Eles não são coniventes, mas eles são indulgentes. Mas não vai pegar aquilo com violência. Eles vão ajudar que a pessoa saia daquilo ali. Diga, Josi. Boa noite a todos. Bem, Mari, eu acho assim, que adianta você não beber uma taça de vinho, mas os pensamentos estarão bem pior do que certas coisas, uma tacinha de vinho, hein? Você, Josi, você é aquela estudante que quando a gente vai, facilitador, curso de passe, eu já ouvi isso várias vezes, Itamar aí facilita passe. Quando chega no dia desse estudo, na parte do passe, eu já ouvi isso várias vezes. Mas tem gente que não bebe, viu, professor, não é professor de nada. Mas olha, o pensamento é só do mal. Aí eu digo, oh, meu Deus do céu, pior que ele está certo. Diga, Jô. Diga, deixa ela continuar, Mari, depois é você. É verdade, Mari, é verdade. Porque a primeira coisa que a gente tem que limpar é a nossa casa mental. Se você limpa a sua casa mental, uma taça de vinho pode ser até uma coisa saudável, né? Mas se você faz isso de um mau hábito, já foi, uma taça de vinho todo dia é saudável. Mentira. Não é. Uma taça de vinho todo santo dia lhe torna alcoólatra. É isso. Segundo os cardiologistas, uma taça de vinho faz muito bem. Já derrubaram isso. Pesquisas. Mas já voltaram atrás nesse estudo. Foi? Atual. Foi. Hoje em dia, não. É ser alcoólatra e se induzir ao alcoolismo. Mas não é para tomar todo dia, não. Isso aí não é para tomar todo dia. Todo dia aquela taça já foi derrubada. Diga, Mari, você abriu aí. Ouve você. Boa noite, gente. Boa. Josi, eu concordo com o que Josi está falando, mas tem aquela outra versão também. E aí, Mari, quando fala de estar explicando com os alunos em sala de passe, né? Porque vem aquela situação também que quando você tem aquele despertar de consciência de que você não quer mais colocar álcool no seu organismo. Tem esse lado também. Mas eu ia concluir. Peraí. Vamos botar ordem. Deixa o Mari terminar. Tem esse outro lado. Eu gostava da tacinha de vinho, pérgola, gostoso, docinho. Mas depois que eu despertei para o que é o efeito do álcool no meu organismo, uma taça em mim tinha um efeito devastador. Uma taça tinha um efeito devastador. Então eu entendi que não tenho condições nenhuma de ingerir nada, mas é nada mesmo que tenha álcool. Nem aqueles bombons que tem álcool, eu não tenho condições de ingerir. Então vai muito do despertar, do organismo, né, de cada um, do entendimento, porque a partir do momento que eu compreendo verdadeiramente os ensinamentos do Cristo, com a doutrina espírita. Josi, aqui eu estou lembrando de mim, viu? Não estou falando nada em relação ao que você colocou, não. Eu que estou... meu posicionamento. Quando eu vi seu Ferreira agora fazer a oração, e ele falar, né, na oração,
Que doutrina maravilhosa que nos propõe esse despertar de consciência. Então, quando esse despertar de consciência vem, aos poucos a gente vai deixando de verdade o velho homem, né? É incrível como tem coisas, situações que já não nos cabem mais. Eu falava isso hoje com uma amiga, aqueles assuntos, aqueles ambientes. Não que você vai se excluir, né? Não é isso. Você vai ali, faz aquele socialzinho, mas você já não quer, suas horas já não vão ser mais só para aquilo. Assim como um programa de TV. Aí você vai dizendo, não, mas aquilo tá passando, que massa, que legal. Mentira, depois você corre para cá, pega seu livro e fica no seu cantinho, mas que massa, beleza, que joia. Mas você já não consegue estar ali inserido porque o seu espírito, você espírito já está pedindo outras coisas. Mas isso foi demandando um tempo, e cada um tem seu tempo, né, Mari? Não foi você entrar hoje e mudar amanhã, né? E também, Mari, tem as filas, né, do ônibus que te chama muito para o falar mal de não sei quem, Hoje em dia eu me silencio. Aí e a senhora acha? Eu digo, não acho. Não achei nada hoje. Não achei nem sequer uma agulha para mim. Mas eu não acho nada. Você está entendendo, Mari? E teve uma criatura na fila, falou assim, a senhora não entendeu o que eu falei, né? Eu disse, eu entendi, sim. Mas eu não acho, não. Pronto. Acabou. Você está entendendo, Mari? É como se a gente não desse vazão a outras pessoas, dar seguimento àquilo e não se permitisse a entrar naquele tipo de energia que te incomoda. Mas não é por isso que você vai dizer, não, que não sei o que, ser grosseira, porque você não vai ensinar, você vai fazer com que a pessoa simplesmente fique se distanciando de ti, né? Mas você tem que saber um jeitinho de não entrar e ao mesmo tempo não conduzir a pessoa a esse espaço. É isso. Porque se você está nesse estudo aqui, você tem que ter ferramentas para fazer isso. Não entrar dentro do desequilíbrio da fofoca, do fuxico, dos comentários maledicentes, porém, você também não pode ser grosseiro e se excluir dessa situação, porque você está no mundo ainda. É isso, Jéssica. Aí ele continua, veja que ele falou tudo que a gente já complementou aqui. Fazer a boa refeição, né? De modo algum significa desvios espirituais, ponto e vírgula. No entanto, os excessos, então ele está falando, um hábito, uma dependência, vem dos excessos, né? Seja no sexo, aqui no exemplo, aqui, no alcoolismo, ou na refeição, que são as três pessoas vistas no estudo. Os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Isso é o André Luiz, né? Volta como suicida indireto. Né? Então tá cheio de gente aí voltando assim. Que força é essa? As forças psíquicas, fluido vital. Acho que é nessa obra, ou outra que eu vou ler, onde eles vão dizer que 70% é perdido durante a encarnação, fluido vital, com atividades inúteis, em desperdícios, nos excessos. A gente vai perdendo isso aí, e vai retendo a nós, né, alma, aonde? Nos círculos inferiores, no umbral, e depois voltando para reencarnações do mesmo tipo, da mesma faixa. Então, ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem um equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Ele fecha com esse parágrafo com isso aqui. Equilíbrio, caminho do meio, né? A ciência do bem viver, né? Na vida de relação com o próximo, você citou aí, as duas citaram, não é fugir do mundo, não é abandonar o mundo. O homem no mundo, no Evangelho, viver no mundo conforme vivem os homens no mundo, mas que tem uma diretriz que é a própria consciência daquilo que faz no mundo. Olha lá, homem no mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente, como é que vai desenvolver? Eles vão estimular esses guias desse estudo aqui, a esses aprendizes. Posso no fio.
Uma porta Desenvolver. pendurada no Deixa eu fechar aqui. que a água subiu. Ela abriu sem querer. Desenvolver a mediunidade neles, se eles buscarem o próprio equilíbrio do bem viver. É só chegar lá e continuar a mesma vida. É Paulo Coelho, né? Está lá na biografia dele, o mago, né? Então, que ele fala, nunca mais ele se meteria com nada de espiritismo. Que graças a Deus não passou no filme dele isso aí. Mas está na biografia. Né? Fernando de Moraes, o biógrafo, ele escreve com as mãos dele. Os espíritos existem, Paulo Coelho, e eles influenciam a gente no cotidiano. Mas eu nunca mais me sentarei para estudar nada sobre eles, e é um grande médium, né? Ninguém no Brasil vende mais livro que Paulo Coelho. Chico Xavier, 412 livros. Ele não chega nem a 30, ele vende muito mais do que Chico. O homem é um fenômeno de coisa. Um médium fantástico. Diário de um Mago, tudo isso aí. Então eles estão dizendo isso aqui. A gente precisa fazer o esforço de ser melhor hoje do que foi ontem. Não tem. Se quiser melhorar, atrair os bons espíritos. Né? Exclamei. E por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? André Luiz agora ficou... incorpora lá em Itamar, se Itamar estivesse lá, né? E diz tudo isso aqui na lata de cada um. Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou: não, André, tenhamos calma. André Luiz é um guia meio como Jailson, né? Ele não está aí não, né? Um guia meio bravo, vereador de Pernambuco. Ele não está aí não. Então ele quer que chegue. Você diz isso aí. É aquela época. Imagina agora, muita gente se melinda, vai rachar o grupo. O encarnado dizer, só em ler e apontar o livro, o pessoal do grupo está se melindrando. Imagine, o guia chega, o pessoal escuta, né? Mas não gosta. Não vai gostar. Então calma, temos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento, né? Que é o aprendizado, né? Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Olha como são indulgentes, né? Os espíritos elevados, né? Os espíritos elevados são de uma tolerância para conosco sem limite. Então ele nos vê aqui, são pequenas crianças, não tem amadurecimento nenhum ainda. Não são maus, não são rebeldes não, já estão buscando aqui, né? Como é que eles vão se transformar de um momento para o outro? A pessoa que Carmen conhece, que fuma a vida inteira, entrou no centro, fez um curso de passe, 1 ano, 2 anos, a pessoa continua fumando ainda. Você vai orientar, vai esclarecer ela que não dá para conciliar duas coisas, faça outra atividade, até você, mas não saia, porque senão vai sair, vai ser o quê? Ela entra no hospital e é expulsa do hospital. O enfermo, o hospital da alma é ali. O enfermo entra e alguém me expulsa, ou quer que eu mude em uma semana, em um mês? Hábito que às vezes a gente traz em reencarnações? Diga, Carmen. Agora, Mário, no caso dessa amiga minha, os médicos foram meio duros aí com ela, viu? Porque no sentido de até estimular ela a deixar, porque eles disseram: olha, dona Édia, se a senhora começar a faltar e não se esforçar para vir, a senhora vai ser cortada do programa. Então ela disse que fez de tudo para continuar no programa. Porque ela disse que teve que fazer exame demais e com dificuldade, porque tudo pelo SUS, para depois, ela me disse, para depois eu largar pelo meio do caminho? Não, eu vou até o fim. Então, de certa forma, ela também foi pressionada pela equipe médica. E isso foi bom. Com medo de morrer, né? Com medo. Aí é que a gente não vai fazer na Casa Espírita, o que Mariane identificou.
Mariane foi despertando a consciência, demanda um tempo, o dela se foi rápido ou não, não sei, cada um tem o seu tempo e despertamento e querer mudar. É isso, eu bebia desde 10 anos antes, que era o hábito da cultura, da família, do ambiente, aquela coisa de bebendo como alcoólica com 12 anos, enfim. E ainda tem outra coisa da questão do cigarro. A própria sociedade estimulava o uso de cigarro. A propaganda era muito intensa. Uns são rápidos, outros não. Eu falei, eu citei aqui, né, 20 e poucos anos, lá, atendimento fraterno no Caminho da Redenção, com o Divaldo. O que é que você vai agir primeiro? Eu vou deixar de beber. Quando eu saí, né, e não bebi. Então, quer dizer, cada um tem uns que passa anos, então tem que ter para ter compreensão. Eu tenho um bocado de defeito, outros não consigo. Tem tanto defeito, tem uns que eu nem olho mais, porque eu não consigo nem dar conta. Então eu vou parando aqueles que eu vi outros. Então, uns como o José falou, outro para isso, mas tem a língua maledicente, calunioso. Cada um, a gente não pode condenar ninguém. Todo mundo aqui está no caminho de aprendizado. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos, sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações. É uma iniciação, né? Ele usa um termo antigo, né, do Egito, iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática. Então demanda tempo, é um sistema, né? Então, não é de uma hora para outra. Há um planejamento, há um esforço, uma perseverança sistemática e perseverante. Então veja como ele pega isso aqui. Ele vai dizendo que essas pessoas que não são más, não são isso, eles estão sonhando com coisa boa, em servir. Eu queria... Ele bota uma imagem, né? Edificar maravilhosos castelos, mas ele não tem base. Estão buscando esclarecimento, né? Se é cristão, né? Eles desejam descobrir, né? Eu quero ver o mundo invisível, as verdades do mundo espiritual, ver espírito, sem buscarem estudar a si próprio para transformar. Se guardam muita mágoa, muito ressentimento, são muito ciumentos, muito melindrados. Eu tenho que primeiro estudar isso em mim e fazer esforço para me melhorar, né? Mas gradativamente eles vão compreendendo, né, que mediunidade ou percepção, já que é uma percepção, um sentido, ele coloca os dois, não é eu sentar lá, ler um livro, já li o livro dos médios todo, qual? Livro dos espíritos, agora o livro dos médios, e o próximo? E ficar lá sentado. Se lá fora eu não faço esse esforço de transformação, não é uma atividade mecânica, eu botar a mão e ficar lá esticado, né? Mas se eu não faço esforço de me transformar, o guia está no lado. A gente já viu aqui que nesse grupo está cheio de espíritos sofredores. Não houve uma comunicação nesse grupo, mas atendimento tem. A gente vai ver no próximo, na abertura. Um monte de entidades sofredoras, 18 estudantes, é o trabalho de experimentação. Os guias podiam trazer, mas não trazem. Mas os espíritos foram atendidos, né? Os espíritos não são atendidos porque a gente não deu comunicação, né? Senão vai dizer, pelo amor de Deus. E antes da doutrina espírita, que tem 167 anos, a gente morria, ficava ao léu na humanidade. Não. Os espíritos são atendidos sempre por Jesus e a equipe no mundo espiritual. A mediúnica, em primeiro lugar, é para a gente. É o esclarecimento para a gente, o esclarecimento prático, na prática. E a gente serve de instrumento para os guias, como a gente viu lá. Mas espiritismo mesmo atuante a gente só vê no Brasil. Pô. Imagina quem está em outro lugar. Então, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, né? Ele nos vê como pessoas não amadurecidas, né? Um guia da gente chamava
pequenas crianças, né? Pessoas que não têm amadurecimento nenhum. Ele estava dizendo para a gente. Essas ilusões infantis são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Então, você está lá, mais uma vez não saiu nada, 18 pessoas lá, papel na mão, lápis, outro esperando a psicofonia, outro querendo a evidência, meses, nada. Eles estão prestando auxílio, fluido vital, ectoplasma, né? Aquilo ali. Então, pelo desdobramento, pode trazê-los, né? Mesmo que eles não acordem sem nada, porque vai trazer um espírito que às vezes não compreende o que Mariane fala, né? O que a interpretação de Carmen, mas conhece, mas se identificou mais com aquele ali, que fez uma pergunta, que já tem meses ali, embora não haja uma comunicação mediúnica, mas há um interesse. Durante o sono ele vai ser um instrumento dos guias para ajudar aquele irmão, né, que ele sente confiança. A gente vê isso com Bezerra de Menezes tem com ele na sua equipe muitos espíritos assim, alcoólatras, ex-cangaceiro, é um monte. Chico cansava de dizer, né? Alcoolistas, índios, africanos, no livro Drama da Obsessão, ele falou, eu quero que trabalhe. Os índios perguntando, os índios pegando todas aquelas folhas, né? Aquele negócio que eles usam para defumar a casa sob a obsessão. Aí o psiquiatra Canaieja, né? Esqueci o nome dele, Roberto Canaieja, não, eles trabalham assim. O que importa para o doutor Bezerra é que eles trabalham. Aí eles defumando a casa, né? Desencarnados ele, né? E Bezerra, e os psiquiatras cá fora. Roberto de Canaieja, depois ele entra. Então veja o nível de amorosidade, de compreensão, não tem sectarismo. Aí quando encarna a gente, vê a gente se separar de tudo. De respeito, né, Mário? Respeito ao próximo. A gente aqui vive, quer que o outro se modifique imediatamente. Quer que a gente, mas mesmo assim eles nos veem a gente como bons companheiros, né? Só que não amadurecidos, né? Não amadurecidos ainda psicologicamente. Temos muitas ilusões infantis, né? Mas cooperamos mesmo inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas da manhã. Fantástico isso, né? Nós, os tenros embriões, né, de hoje, vou botar aqui nós aqui, um dia, né, sabe-se Deus em qual encarnação, nós seremos árvores robustas da manhã, né, dando fruto. Conheceis a árvore pelo fruto que ela dá. Não esqueça de mim, viu árvore? No futuro, sabe-se Deus em qual encarnação, a gente, com certeza, todos nós, vamos ser árvores frutíferas, agora no amanhã, né? As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora, né? A gente leu no Evangelho, né? Que foi o Evangelho de semana passada. Né? Todos nós fomos índios, nesse planeta ou em outros. Né? Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são provetosas. Essa aqui é. Aí. Não é isso? Essa, mesmo de uma maneira, se tiver, não inconsciente mais, que nós já somos bastante lúcidos no estudo espírita, né? Para compreender que quando a gente inicia isso, não dá só, né? Faz uma prece, o que não falta é os espíritos ligados a nós ou às casas espíritas, como vimos no livro das Obsessão, trazerem, né, os espíritos, no livro Mensageiro também, espíritos para estar aqui ao nosso lado, ao lado de Josi, de Tereza, do bairro dela, que morreu, está dentro de casa, é a vizinha que morreu, está lá há 10 anos. Aí os guias, vamos lá ouvir isso aí, vi esse desdobramento, né? Que o espírito mandou dizer a Ferreira que ele continuasse em frente à pracinha na casa de Ferreira. Nunca esqueço. Juntou uns 5 assim, para que Ferreira continuasse com os estudos, porque projetavam luzes e alguns já entravam, outros ficavam lá de fora, recebendo a energia
da casa e fazia muito bem. Aí eu perguntei um dele, um de bigode, um mulato, e depois eu volto pro bar. Mas nessa hora eu já estou vindo. Como é que eu vou criticar ele? Como é que eu vou criticar? Passei anos morando em frente à Ferreira, nunca nem quis nunca nem entrar na casa dele. Né? Minha mãe chamava, não queria, não me interessava, não me atraía. O assunto dele era espírita e o meu era aquele outro, né? Sexta-feira, sua linda. Então, quer dizer, cada um tem seu tempo. Então, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-lo. É emocionante isso. Porque não está falando só desse grupo aqui. Eu estou me vendo aqui, junto com vocês. Não sou professor de nada, nem vocês também são. Então, eu estou me vendo aqui. É os guias dizendo para a gente, olha, nós temos muitas ilusões infantis. Não somos amados, somos como embriões de um vegetal. Não somos árvores. Mas essa reunião aqui é proveitosa. Aqui é proveitosa para alguém que está em condições mais aflitivas do que nós. E nós estamos fornecendo fluido, orando por todos. A gente está lendo um livro que esclarece não só nós, mas eles também. E nossos passos muitas vezes vacilam na senda. Mas o que é que eles vão dizer? Tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Veja que é um livro produzido de uma maneira, parece uma novela, né? Vampirismo? Aí é o próximo capítulo, né? Que é o capítulo 4, que ele usou a palavra pela primeira vez. Vamos defendê-los do vampirismo. Eles nos defendem disso aí. Diga, José. Acabou aí, não vou ler mais não. Essas aulas assim, Mário, é boa porque desperta, né? Desperta muitos espíritos. E o final inicia alguns, né, a aderir à espiritualidade, mas é uma espiritualidade pura. Mesmo que volte para o bar, mas já não faz aquela emissão de pensamentos, né? Pensamentos ruins. Você não induz outros a vir a ter álcool no seu organismo, né? No caso aí, os alcoolistas, aqueles que fumam. Nessas reuniões que a gente faz, já tem aquela consciência de que se induz, está prejudicando. É o plantio, mesmo fora da carne, é o plantio, né? Então, eu acho que muito essas reuniões que a gente faz, muito proveitosa. Não só para a gente, mas aqueles também que acompanham a gente e aqueles que, quando a gente não sabe que a porta pode estar aberta, né, vai entrar para ouvir. André Luiz fala isso, né? Eles não vão trazer, e vimos também nos mensageiros, espíritos perversos para o seu lado, para o meu lado. O mensageiro deixa claro, e no livro Desobsessão ele fala isso também novamente. Numa reunião evangelho no lar, claro que ele não falava de reunião virtual que não tinha, ele falava evangelho no lar, que é o que alguém está fazendo, todos os dias. Eles não vão trazer espírito perverso, que é a energia deles, né, no ambiente. Mas eles vão trazer aquilo que eu citei, né? O desorientado da rua, que morreu aí no bairro, próximo a você, não sabe o que morreu, voltou para as casas estão cheias, os lares estão cheios de mortos, né? Mortos entre aspas, desencarnados, e está ali, aí vê aqueles passando, o pessoal está indo para a casa de Josi, aí alguém passa, vamos lá, vamos ver uma coisa, vai, volta, vai pensar, meditar, continua para a sua vida, vai meditando, quem sabe vai deixando. Diga, Carmen. Esse último parágrafo aí foi um alento aí que eu vi assim para a gente, porque a gente pode cometer deslize, tem uma boa vontade, tem um esforço, mas como ele diz aqui, ainda somos crianças e a gente ainda comete muitos erros, mas eles olham para a gente como se a gente fosse realmente criança.
E nesse sentido tem o quê? O amor, o respeito e o cuidado. Mesmo que a gente escorregue na casca da banana, ainda assim a gente é amparado, a gente não é largado aí de qualquer jeito para ficar sob efeito de ações vampíricas, né? Sugando nossas energias e depauperando nosso perispírito. Então a gente se sente acolhido. É isso. Muito acolhido. Eu também, muito acolhido. Belíssimo isso. É um estímulo a gente para continuar estudando, contribuindo, né? Cada um no limite das suas forças. Tem uns que contribuem mais, outros contribuem nem tanto, mas todo mundo é útil. Todo mundo está buscando utilidade e eles estão nos amparando. Vão estimular a gente. Então, uma coisa bela aí. Alguém mais quer acrescentar? Porque no próximo a gente vai conhecer o Conde Drácula. Então, que é o vampiro, o vampirismo, né? A gente vai compreender. O tema, André Luiz está de novidade, né? Uma modalidade de obsessão que Leon Denis, o continuador de Kardec, percebe. Eu vou ler um trecho de Leon Denis no livro No Invisível, o grande continuador de Kardec, continuador. Ele vai perceber, ele não usa o termo, né? A definição, mas ele fala da mesma coisa que ele percebe, os guias vão dizer, que ao redor da nossa atmosfera, né, alguns espíritos pululavam, sugando nossas energias, querendo sugar. Então, diga, Tereza. São os capítulos, né, até o terceiro, muito enfraquecíveis, e é como o Carmen falou, não é? Eles nos chamam, né, muita atenção, e principalmente esse que consola, o último, né, que eles veem a gente ainda em caminhos, né, passos vacilantes, não que a gente vá ficar nessa, né, só de vacilar, né, a gente vai ter que acordar. Ele diz que é de passos vacilantes e a gente se perdendo, não, ele chama atenção, que eles veem a gente como as crianças que somos, né, nós estamos no caminho do aprendizado, mas que também não podemos ficar, né, nessa vacilação toda, né. E outra coisa, parabenizar a Dalva hoje, né, pelo aniversário dela. A Dalva não colocou no grupo, né? Estava aqui lembrando, quando ela entrou, eu disse, eita, hoje é aniversário de Dalva. Escondendo o bolo para comer sozinha. Diga parabéns, Dalva, Deus lhe abençoe. Parabéns. Felicidade, ficou Dalva. quietinha aí com o aniversário, para ninguém. Amém, obrigada a todos vocês. Desculpe, eu estou praticamente rouca, viu? Desde ontem eu tive uma dor de cabeça. Eu não estava mais suportando. E aí eu disse, eu não vou para o hospital. Mas, graças a Deus, melhorou, mas eu amanheci bastante rouca. Então, mas não vacile não, viu? Não vacile não. A você. Tira a sua pressão. Muito obrigada. Estou ficando mais velha hoje. Mais experiente. Eu queria a todas vocês do grupo. Obrigada mesmo, gratidão. Mulher nunca envelhece, fica mais experiente. Olha só. Tá te enganando. Parabéns, Dalva. É boa. Tereza, você tem uma boa memória, viu, minha irmã? Deus abençoe você, dê saúde, dê paz. Dalva é uma trabalhadora aí, uma estudante. Já conhecia ela das palestras, né? Todos nós, muitos de nós aqui já conhecíamos Dalvinha lá do JETS, de outros centros. Mas ela se integrou aí desde a pandemia, fazendo as atividades de trabalho dela, das coisas, firme aí. Firme. Aí esse aí foi para ela, Carmen. Os guias, mesmo vendo esse esforço dela, vão ampará-las, vão protegê-las, vai protegê-la. Então isso fechou para você aí, como presente de aniversário. Teu guia te cuida muito de você, te ampara, vela por você. Mário, o dia da libertação. É mesmo.